Eu queria te perguntar uma parada sobre clubes, cara. Dos lugares que você jogou, assim. Primeiro, uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Qual foi o lugar que você mais sentiu a diferença? E eu falo mais extra-quadra, assim. Cara, que cultura louca. Que coisa louca que você viveu, De assim. clube ou de... Não, pode ser de lugares que você foi, né? Cara, o Japão ele é muito diferente, Né? Cara, é outra coisa, né? Acho que para as pessoas, assim, a gente foi muitas vezes, né? Tinham várias competições no Japão, sempre Copa dos Campeões, Copa do Mundo. O povo japonês cara, tem nada a ver com a Nada a gente. ver, né? Nada a ver, né? É uma cultura totalmente E a gente da diferente. festa, da bagunça. Os caras são muito, sabe, certinhos em relação a tudo, ao horário, E eu lembro de comemoração nossa, Copa do Mundo uma vez, cara, pô, extintor de incêndio, não sei o que, os caras, pelo amor de, tipo, sabe, aquela, cara, polícia, tipo, sabe, você não... E assim, eu acho que o japonês é muito diferente. Outro lugar também de choque cultural, o Irã, ginásio só homem, né, isso, primeira vez que a gente foi, 2014, se eu não me engano, é um choque cultural, né, então, poxa, diferença, né, em relação demais. a isso. Comida, assim, foi de boa? Ou... Porque as meninas falaram que elas passavam uns perrengues com as Tem os comidas, né? perrengues, velho, tem lugares assim que você Ela não falou come tão Vietnã, bem. que elas foram, foi uma coisa O feminino tem assustadora. mais Ásia, né? Agora o masculino entrou um pouco nas Filipinas, né? Primeiro ano nosso Filipinas, uma galera no hotel passou mal pra caramba, entendeu? Lance de comida, intoxicação alimentar e tal. Então, tem uns lugares que tem que tomar cuidado. Eu queria te perguntar, cara, dessa sua fase na Itália, cara, como foi? Porque, assim, pros caras, eu fico muito triste com isso, que o brasileiro, no geral, ele trata, não é que ele trata mal, mas eu acho que ele demora demais a dar valor pros seus ídolos, assim. Eu acho que a nossa referência de ídolo, ganhou, pica e tal, perdeu, já não tá servindo mais, e a galera não tem essa, vangloriar isso. Eu acho que o americano faz isso muito bem, eu acho que outros lugares fazem isso muito bem. Tipo, você viveu isso na Itália ao ponto, tipo, os caras, até pra escrever livro, cara, essa parada do cara te procurar tipo assim, mostra um respeito e uma admiração muito grande, assim. Eu queria que você falasse um pouco desse tempo, o que você sentiu dessa diferença, por exemplo. A primeira coisa da Itália, que pra mim foi muito importante pra minha carreira, foi que lá, quando eu fui contratado a primeira vez pra Modena, era o Bruno, levantador. Meu pai tinha sido técnico na Itália lá atrás, inclusive de Modena um ano, mas assim, não existia isso, entendeu? E os caras te cobram pelo Bruno, entendeu? Então tem lá a nota, os caras realmente acompanham uma cidade Modena, uma cidade muito tradicional no vôlei. Eles falam que é a Juventus do futebol, Entendi, né? que legal. Então, assim, a cidade ela é apaixonada por vôlei, o futebol é mais fraco. E queira ou não, um lugar pequeno também, É um né, lugar Bruno? de 300 mil habitantes, É. entendeu? Um lugar pequeno. Mas pra mim foi fundamental. Eu consegui... Pode pegar. Obrigado. Pra mim foi fundamental. Eu consegui, sabe, cara, aqui eu sou eu mesmo, entendeu? Eu não sou Aqui os só caras o filho estão do olhando Bernardinho, o Bruno. É o Bruno, entendeu? Eu sentia isso em Floripa. Na CIMED, porque lá eu era lá o meu lugar lá, né? E você Onde foi a um gente dos conquistou, primeiros do onde bagulho, A gente né? conquistou tudo lá. Então, a Itália foi importante pra isso. E, cara, a história que a gente teve lá, assim, foi muito além daquilo que eu imaginava. O carinho que eu recebi, o afeto, jogando fora do Brasil, então, a primeira vez Foram fora. 3 passagens, Bruno. Foram 3 passagens que eu tive lá. Foram 8 temporadas totais. A gente conquistou, triplete, conquistou Europa League. E aí sair depois, cara, uma despedida. E aí esse respeito, você fala, cara, tudo realmente valeu a pena, entendeu? E ter esse respeito por um estrangeiro lá, você fala, cara, de alguma maneira foi muito além daquilo que eu sonhava, entendeu? Esse respeito, assim, pra mim foi algo que me marcou muito porque eu consegui conquistar e mostrar o que o Bruno é, não só dentro de quadra, mas fora, entendeu? De toda A comunidade a mesmo. comunidade. E isso eu acho que é o principal. Porque é lógico que as vitórias, não vou ser hipócrita aqui, a gente joga pra ganhar, né? Lógico. O atleta, ele... O que você quer? Eu quero ganhar. Ainda né? mais num time feito pra ganhar. né? Ou no Brasil, ou em modo e tal, você quer... Mas todos os tipos de relação, e você percebe que o quanto as pessoas realmente gostam da pessoa, entendeu? Então, você ser respeitado por quem... pelos teus valores, pela tua luta, mesmo em anos difíceis, como foi meu último ano lá. Foi um ano muito ruim, que eu acho que eu acabei do time e aí eu acabo carregando até ano passado na seleção.
tive lesão e tal, e tudo isso foi ruim. Mas aí a despedida final, cara, 5 mil pessoas e... Um reconhecimento enorme. Você fala, cara... Pra dar tchau, né? Então isso pra Foda, mim... isso é foda. Ou chegando, uma das minhas passagens, o aeroporto de Bolonha lotado. sei lá, Caraca. 400 torcedores. Falam, no vôlei isso acontece também? Você acha que é só no futebol, Foda. né? Você não tem, você fala, pô, olha o respeito que eu consegui ter aqui fora. Então isso foi muito gratificante. E os parceiros, né, cara? Pô, não tem como dizer. Mbappé, por exemplo, um cara que dentro da quadra é um animal, fora da quadra tem aí algumas coisas controversas que o nego vai falar que isso, que aquilo, mas é o cara. Mas dentro da quadra, a confiança que esse cara também passa, né? Um lance até meio soberbo, do tipo, chapa, eu vou passar de pé mesmo, de costas, que ela vai na mão, É sabe? a mesma assim, coisa do que você tem do Giba. Isso que eu ia dos falar, caras. o cara tem a Você vê os confiança campeões, pra o cara, fora, velho. o cara é diferente em relação a isso. E aí o que eu falo, vai além da técnica, entendeu? Por isso que muitas vezes me perguntam, E pô, contamina, né? No melhor sentido possível do o cara contaminar, não é, né? os caras falam, pô, ele tá gordo. Então, bicampeão olímpico gordo, aquela barriga dele. E aí? Como é que o cara impacta Não, ele tá gordo e nisso? fala, joga em mim, É. pode jogar em mim. E virando bola. É, E sai balançando ainda a Exato, pochete pra quem é falou isso, que tá gordo, entendeu? sacou? Então, assim, pica. É. E tive vários caras que, poxa, em Modena foram incríveis. E aí tive 2 anos em Civitanova também, né? Mudei e a gente conquistou Champions League, Mundial de Clubes, que também foram anos muito Esse era qual especiais pra cidade? mim. Civitanova, era mais no Mar Adriático, mais pra baixo. Ah, tá. É bem menor, entendi. E, cara, assim, hoje eu vejo, tipo, a Gabi, né, lá em Corneliana e tal, o que a Gabi também tem conquistado. Você vê essas conquistas dos brasileiros fora, entendeu? Tirando o futebol, né, lógico, nos outros esportes, cara, é muito especial, assim. Vejo a história que ela tá construindo lá, entre outros, né? Mas ela principalmente na Turquia, agora na Itália, ganhando tudo. Então é muito legal, cara, porque você consegue ir além, né? E ter realmente esse respeito de pessoas lá fora também. Então, E de jogo é muito diferente? O que cara, você achou? sim. Né? Hoje em dia, a nossa liga aqui, ela tá abaixo. É mesmo? É. Ela é muito competitiva, mas ela ela é abaixo. competitiva, mas cara, lá você tem todos os estrangeiros lá. Então é o seguinte, Tecnicamente e fisicamente também, né? Mas lá você tem todos os estrangeiros. Então lá, cara, você tem, o americano, o cubano, o francês, o esloveno. É uma Superliga misturada. Todo mundo, entendeu? Então, os melhores estão lá. Agora, a Itália tá um pouco dividida porque foi muita gente pro Japão, né? E na Polônia. Então, esses campeonatos também tiraram alguns grandes jogadores da Itália. Tá Mas a menos Itália, cara, centralizado. nos anos aí, era... E ainda acho que o campeonato mais O Néctar mais tá lá. forte. Por causa disso. Né? Então, essa quantidade de financeiramente estrangeiros. também? Também. Lá paga muito melhor que aqui? Ou não? E ainda mais o euro a 6,30, né, E você cara? já tinha vivenciado isso na infância, né? Nos seus primeiros toques na bexiga, na sala, quando era moça, com Chupa, que é um cara fundamental na sua carreira também, né, cara? Que foi aquele cara que falou, esse moleque é levantador e vem aqui que eu vou ensinar. Foi né? ele que me trocou a posição, né, lá atrás. Tipo, foi O Bruno Mirim, pré-Mirim, ele era atacante. atacante. Não gostava de levantar. Não gostava de levantar. Eu tenho uma mão meio pequena, assim, então... E esse cara é um ex-jogador, até hoje treinador, Adilson Zambon, um beijo pra você, careca, você é o cara, você tá ligado. E trabalhou com o Bruno na Itália, né, no time feminino da Vera. E ele é o cara que fez ninguém nada menos que Maurício e Bruno Mossa de Resende, chapa. Então, porra... Tem um respeito. Máximo respeito, tá ligado? E esse carinho... você volta lá visitando e ela continua intacto, muito impressionante, foda, assim. muito forte, cara. É muito legal isso. Assim, sei lá, restaurantes, né? Restaurantes que, aí tem a camisa lá, né? Os caras adoram. Então, em Modena tem vários restaurantes que gostam de vôlei, que acompanham e tal. Então, minha camisa lá, você fala, caraca. E para além da bola, a vida, no contexto geral, né, Bruno? É outra fita, o cultural, o lance de rolê, a alimentação.